sábio, a vereda do justo é fruto de vida, e o que ganha alma sábio é. Esse texto, ainda na adolescência, eu ouvi citado pelo meu pastor, um dia parecido com esse, que marcou o meu coração. Desde aí, eu tenho tentado ser alguém assim. A Bíblia, nesse texto, está dizendo para mim e para você que o caminho, a trajetória de vida de uma pessoa justa é fruto de vida. Fruto de vida. Porque só existe duas formas de se estar no universo: ou se está vivo, ou se está morto. Ou se está ligado à vida, e essa vida é Deus, Ele é a fonte da vida, é Ele quem gera vida. Ou sem Deus, seguimos por outro caminho. Deus ama o fruto de justiça. Deus ama o fruto de uma vida vivida para Ele, de acordo com a vontade dEle. A vontade de Deus não é penosa, a vontade de Deus não é difícil. Na verdade, a vontade de Deus é a nossa felicidade. É que sejamos felizes com Ele, servindo as pessoas que estão à nossa volta, celebrando a vida junto delas, as bênçãos de Deus junto delas. E por estar aqui, eu me lembrei desse texto. Estava pensando, qual uma pessoa que serve para nós como exemplo na noite de hoje, de alguém cuja vida agrada a Deus, Deus se deleita, alguém que ganhou almas. E eu abri a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus: havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na num cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens para que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Eu estava imaginando, pensando comigo, procurando qual um exemplo de mulher que agrada a Deus e que possa servir para a nossa reflexão. Dorcas, ou Tabita, como alguns dizem é o nome em aramaico, ela era alguém que em um tempo, uma cultura masculinizada, patriarcal, ela sobressai, embora fosse mulher, e a Bíblia a chama de discípula. Você não vai encontrar essa qualificação para nenhuma outra mulher na Bíblia. Não há outra discípula. Discípula foi Dorcas, nenhuma outra foi chamada assim. Mas diz a Bíblia dizer que essa era uma cristã verdadeira, uma discípula de Jesus. Alguém que por servir a Deus se tornou conhecida
O testemunho dela era inegável. Todas as pessoas sabiam que aquela mulher era diferente. Tinha um testemunho diferente. Ela vivia em constante oração. Ela servia a Deus. Por ser discípula de Cristo, discípula é aprendiz, ela vivia do jeito que Cristo viveu. Ela vivia do jeito que Cristo ensinou e deseja que nós todos vivamos. E ela então, diz a Bíblia, vivia em orações, ela ajudava os pobres dando esmolas, ela socorria as pessoas nas suas necessidades. Mas o texto, de repente, como que trazendo uma noite escura sobre algo que estava tão bonito, diz que naqueles dias ela morreu. Tem gente que não pode morrer, não é verdade? Tem gente que se morrer faz falta demais, e a gente não quer que morra de jeito nenhum. Traz grande tristeza. E Dorcas, ela foi alguém assim. Embora os dias fossem dias bons, a igreja estava nascendo e tinha sido ferozmente perseguida, mas o maior perseguidor da igreja naqueles tempos tinha sido encontrado por Jesus de Nazaré no caminho de Damasco e havia se convertido, e depois da conversão de Saulo de Tarso, a igreja teve paz e a igreja crescia. E justamente nesse bom momento da igreja, eles sofrem essa perca tão preciosa. Dorcas morre. Mas aqueles discípulos, eles sabendo que Pedro estava por perto, tomaram o corpo dela, lavaram, arrumaram, levaram para o cenáculo. Algumas traduções diz num segundo andar, colocaram o corpo dela lá e foram buscar Pedro. Pedro atende ao convite desses discípulos, diz a Bíblia Sagrada, e ao chegar no lugar onde estava o corpo de Dorcas, as viúvas estavam lá. Imagine só, aquele monte de mulher, bem vestidas, bonitas, bem cuidadas, num tempo que não existia INSS, não existia pensão por morte, e essas mulheres ficavam abandonadas. Elas encontraram em Dorcas alguém que, enquanto a vida as apequenava, as colocava para cima. Alguém, enquanto a vida havia lhes feito mal, acontecimentos da vida, lhes roubaram a esperança, a alegria, elas encontraram em Dorcas alguém que lhes mostrou, que lhes deu motivação para viver, que trouxe alguma beleza para a sua vida. Diz o texto que quando Pedro chegou, Pedro ia entrando e aquelas mulheres se colocaram diante deles e mostravam as suas roupas, seus vestidos, e diziam assim: olha aqui o meu vestido, foi ela que fez. Olha, se eu estou vestida, se eu estou bem cuidada, é porque Dorcas, ela se dedicava em cuidar de nós. E gente assim faz falta. De sorte que isso comove de tal forma a Pedro, que ele entra naquele lugar. E ele não tinha vivido até então uma situação assim. Jesus havia ressuscitado mortos, mas ele não. Jesus havia ressuscitado, por exemplo, a filha de Jairo. Mas Pedro agora tem uma pessoa que havia morrido ali, muito querida, muito amada. E ele precisa dar uma resposta, mas a resposta está além das suas possibilidades. Ele então pede que todas aquelas pessoas saiam, porque Jesus fez isso na casa de Jairo. Ele se lembrou, ele mandou todo mundo sair. Só ficou eu, Tiago, João com ele. E então ele se aproximou do lugar onde estava o corpo de Dorcas, dobrou o seu joelho e fez uma oração a Deus. E aqui eu quero incentivar você a, em primeiro lugar, ter o tipo de vida, viver o tipo de vida que Dorcas viveu. Seja um discípulo de Jesus, seja uma discípula de Jesus. Dê sentido para a sua vida em nada. Traz mais sentido para o nosso viver do que o serviço. Não viva uma vida egoísta. Disse por aí que quem não vive para servir também não serve para viver.
Faça da sua vida um canal de Deus, um canal de esperança, de realização, de bênção para a vida de alguém. Dorcas servia, e ela servia com as possibilidades que tinha. Ela servia com as suas mãos, ela sabia costurar, talvez, e ela então fazia aquelas roupas. Talvez ela soubesse arrumar o cabelo daquelas mulheres. No dia de hoje, talvez ela fosse uma espécie assim de irmã Ana, que ainda sabia costurar, né? Trazia beleza, alegria, esperança, jovialidade àquelas mulheres. E ela então servia a Deus com os talentos que tinha. Ei, Deus não quer de você, Deus não requer de você nada além do que Ele já colocou dentro de você. Se você tem consciência que tudo que tem, que tudo que sabe, que tudo que faz é porque Deus tem investido na sua vida, Deus tem te abençoado, Deus tem te dado inteligência, Deus tem te dado saúde, o que Deus requer de você não vai além de nada do que Ele já te deu. Conta-se de uma missionária americana, e ela vai para a África, e ela permanece numa aldeia na qual a Sharia, ou a lei do Estado Islâmico, era predominante naquele lugar, e ela permanece ali por 2 anos, tentando pregar para as pessoas, mas ninguém se interessava por ela, ninguém dava ouvido à palavra que ela tentava pregar, ela tentava visitar. Não é fácil pregar em meio a um país muçulmano, falar de Jesus, levar a esperança que há em Cristo, no lugar de leis tão rigorosas, tão difíceis e aversas ao Evangelho, como num país muçulmano. Aquela mulher permanece ali, ela um dia triste, ela diz, isso não é para mim. É bonito, eu acho muito bacana na vida de outras pessoas, mas eu não nasci para isso, eu vou me embora. Ela então pegou as suas coisas e foi-se embora para os Estados Unidos. Chegando lá, passado alguns dias, ela estava fazendo tricô ou crochê na sua sacada, e ela começou a se lembrar da África, daquelas pessoas pobres, daquele vilarejo, com crianças magras correndo pelas ruas, a violência que lá acontecia, aquele povo que precisava de Jesus, a opressão que lá havia, e ela se sentia frustrada porque estivera lá por 2 anos e não conseguira ganhar nenhuma pessoa para Jesus, não conseguiu pregar para ninguém. E ela disse assim, Deus, o que eu posso fazer pela África? E o Senhor então disse para ela, use o que você tem nas mãos. Ela então olhou para as mãos dela, e o que havia na mão dela eram agulhas e linhas. Ela então decide voltar para a África, e lá ela cria um projeto social de artesanato, e através desse projeto social nasce uma igreja, e muitas vidas são abençoadas através da vida dessa mulher. O que é que você pode fazer para Deus? O que é que Deus requer de você? Como é que Deus quer usar você? Deus já tem colocado nas suas mãos o que Ele quer fazer através da sua vida. Escute-me com atenção. Dorcas, ela serviu com o que tinha. Amém? E o Senhor também deseja que nós sirvamos a Ele com as possibilidades que temos. Dorcas, ela não serviu como que por obrigação, ela não servia de qualquer forma. Diz a Bíblia que ela fazia boas obras. Boas obras são obras com propósito. Não é aqui ou acolá fazer alguma coisa para alguém, é ter uma mentalidade, é ter um norte, é ter um alvo, é saber que você está fazendo algo que leva a algum lugar. Ela sistematicamente servia aquelas pessoas com um alvo, com um objetivo. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava celebrando a ceia com os seus discípulos e chegou Maria. Maria então traz nas suas mãos um jarro com um puro nardo, e ela então derrama esse perfume precioso sobre a cabeça do Senhor Jesus. O perfume preenche toda a sala, e as pessoas começam a se perguntar, mas que desperdício é esse? Por que é que ela fez isso? Ela derramou todo o perfume na cabeça do Senhor. Se ela tivesse vendido esse perfume, poderia fazer tanta coisa para os pobres. Mas ela
simplesmente derramou o perfume. Jesus, sabendo que pessoas conversavam sobre isso, ele disse assim: olha, essa mulher, ela me fez uma boa obra. Por isso o nome dela vai ficar na história. Sabendo da minha morte, ela preparou, ela ungiu o meu corpo. Onde for o evangelho pregado, irão contar isso para que ela não seja esquecida. 2000 anos depois, nós estamos aqui nos lembrando de Maria, da atitude dela, do que ela fez para o Senhor Jesus. Haja com propósito, faça boas obras, viva para o Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Porque Dorcas, ela servia sistematicamente, ela não desistiu daquelas pessoas. E porque ela não desistiu daquelas pessoas, escute, aquelas pessoas também não desistiram de Dorcas. Quando parecia que não haveria mais possibilidades para ela, elas creram que Deus poderia transformar até mesmo a morte em vida e abençoar a vida de Dorcas. Então Pedro chega àquele lugar e, como disse, ele faz uma oração, se levanta e diz para ela: Tabita, levanta-te. E Dorcas então se levantou, ela abriu os olhos, ele a toma pela mão, a levanta e chega e a entrega para aquelas pessoas que tanto a amavam. Pense na alegria, vislumbre o prazer, o gozo de familiares, amigos, pessoas ricamente abençoados pela vida de Dorcas, que haviam chorado a sua morte e agora recobram com vida. Ei, diz a Bíblia que a notícia correu por toda a cidade e muitos creram no Senhor na cidade de Jope. Dorcas, ela ganhou almas para Jesus, até mesmo quando as situações eram difíceis, quando a situação da sua vida parecia irreversível. Deus fez um milagre que alcançou a vida de outras pessoas. Ei, Deus pode fazer o impossível no seu viver. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Irmã Gelene, a senhora tem sido um canal de bênção na nossa igreja, na sua família, e Deus pode realizar coisas ainda mais extraordinárias sobre a sua vida. A senhora é uma Dorcas que nós temos aprendido a amar, a admirar. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a unção do Senhor, como esteve na vida de Dorcas, também traga vida. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Que todas as suas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Que tudo que porventura chegue e ameace, encontre com a senhora a presença do Senhor Jesus Cristo, que transforma morte em vida. Seja nos relacionamentos, na vida de um familiar, uma crise na vida de alguém que a gente ama, uma dificuldade, que o Senhor ouça as suas orações e te abençoe, que a senhora continue sendo um canal de bênção e ele multiplique na sua vida milagres na sua família. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmão Luiz. Amém.